Quem resistiu contou. Aqui você encontra histórias reais com nomes fictícios de gente que passou pelo mais difícil e tem algo a ensinar. Eu não quero mais isso, foi o que Ricardo pensou, sentado na cama, olhando para o anel na própria mão. E o mais estranho não foi o pensamento, foi o alívio que veio junto dele. Ricardo e Ana se casaram aos 26 anos, do jeito que quase todo mundo espera que aconteça. Cerimônia bonita, família orgulhosa, futuro todo planejado. Nos primeiros anos, tudo parecia certo, mas certo para fora nem sempre é certo por dentro. Aos poucos, as conversas foram virando silêncios, os planos foram virando rotina. Ana chegava do trabalho e contava o dia para o teto, porque Ricardo já tinha parado de perguntar. Ricardo assistia televisão até tarde, não porque gostava do programa, mas porque adiava o momento de deitar ao lado de alguém que parecia cada vez mais estranha. Ele tentou, sugeriu terapia de casal e foram por 6 meses. Sentada naquela sala, ouvia a terapeuta perguntar: o que vocês sentiam um pelo outro no início? E via os dois se esforçando para lembrar uma resposta que já não vinha fácil. Tentaram uma viagem para reacender a chama, voltaram com fotos bonitas e a mesma distância de antes, só que agora com peso extra de terem tentado e não ter funcionado. Tentaram conversar sem terapeuta, só os dois, mas essas conversas sempre terminavam do mesmo jeito. Um dos dois cedendo, mudando de assunto ou dizendo deixa pra lá, só para evitar o desconforto de admitir o óbvio. Por fora, o casamento continuava de pé. Aniversários comemorados, fotos postadas, a família achando que estava tudo bem. Por dentro, cada um dos dois já tinha ido embora fazia tempo. Só faltava um dos dois ter coragem de dizer isso em voz alta. O que mudou não foi uma traição, nem uma briga grande. Foi uma manhã comum, tomando café em silêncio, quando Ricardo reparou em Ana mexendo no celular e sentiu, pela primeira vez, curiosidade zero sobre o que ela estava vendo. Não foi raiva. Foi uma indiferença que assustou mais do que qualquer briga já tinha assustado. Foi aí que ele se fez a pergunta que vinha evitando há vários meses. Eu estou ficando por amor ou estou ficando por vergonha de admitir que acabou? Ele passou dias seguintes revirando essa pergunta. Pensou nos pais, que sempre disseram que casamento é para a vida toda. Pensou nos amigos que iam perguntar o que aconteceu. Pensou no dinheiro, na casa, no que as pessoas iam comentar. E percebeu que estava organizando a vida inteira em função do julgamento dos outros, não em função do que ele realmente sentia. Ricardo conversou com Ana num domingo à noite. Não foi uma briga, foi pela primeira vez em anos uma conversa verdadeira. Os dois choraram, mas nenhum dos dois discordou. O casamento tinha terminado fazia tempo. Eles só não tinham tido coragem de admitir em voz alta. As primeiras semanas sozinho foram estranhas de um jeito que Ricardo não esperava. Ele abria a geladeira e via metade dela vazia. Dormia no meio da cama porque não tinha mais motivo para ficar do seu lado. Em alguns momentos pegava o celular para contar alguma coisa boba do dia e lembrava no meio do gesto que não tinha mais para quem contar. Teve noites em que a dúvida bateu forte. Ele se pegou pensando: será que eu desisti cedo demais? Será que dava para ter tentado mais um pouco? Ligou o ventilador, ficou olhando para o teto e teve vontade de mandar mensagem só para ouvir a voz dela de novo. Não porque sentia a falta do casamento, mas porque a solidão, no começo, dói mais alto que qualquer certeza. Mas aos poucos, entre um dia ruim e outro melhor, ele começou a notar coisas pequenas.
Escolher o que ia assistir sem negociar com ninguém, sair sem avisar horário de volta, ficar em silêncio sem sentir que aquele silêncio significava distância, só significava paz. E foi nesse acúmulo de detalhes pequenos que a dúvida foi virando clareza. Meses depois, morando sozinho, Ricardo contou para irmão o que sentiu no dia em que saiu de casa pela última vez. Não foi derrota, foi a primeira decisão em muito tempo que ele tomou por ele mesmo. Ninguém aplaude quem desiste, mas às vezes desistir de algo que já morreu é o único jeito de continuar vivo. Agora vamos fazer uma pequena análise sobre o que essa história revela. Nós temos 5 camadas aqui. A primeira camada é o medo por trás do medo. Existe uma crença silenciosa em muitas culturas que aguentar é sinônimo de amor e que desistir é sinônimo de fracasso. Mas por trás disso mora algo muito mais profundo, o medo de ficar sozinho. E esse medo raramente é sobre o relacionamento em si. É sobre o silêncio depois dele. Quando 2 pessoas ficam juntas tempo suficiente, é comum que a identidade de uma comece a se misturar com a identidade da outra. Ricardo não tinha medo de perder Ana. Ele tinha medo de descobrir quem ele era sem ela como referência. Temos também a camada 2, que é o cálculo invisível. O mecanismo mental que quase ninguém percebe agindo. Já investi tantos anos nisso, desistir agora seria jogar tudo fora. É o mesmo raciocínio que faz alguém continuar assistindo um filme ruim só porque já viu a metade. A diferença é que aqui o preço não são 2 horas, são anos de vida. Esse tipo de pensamento tem até nome. Os economistas chamam de custo afundado. E ele é traiçoeiro, justamente porque parece lógica, quando na verdade é só medo disfarçado de racionalidade. Temos a camada 3, que é o peso que vem de fora. O casamento, ele carrega um valor simbólico enorme na nossa cultura. É tratado como prova de estabilidade, maturidade, sucesso pessoal. Por isso, terminar é quase sempre lido como um atestado público de fracasso, mesmo quando, por dentro, é o gesto mais saudável que alguém poderia fazer. Muita gente não fica num relacionamento morto por amor, fica por vergonha de explicar para os outros por que não deu certo. A camada 4 é a liberdade, que liberdade não é ausência de dor. Fica então uma pergunta para refletir. Estamos protegendo o relacionamento ou estamos protegendo a imagem que os outros têm de nós? Existe uma diferença enorme entre solidão, que dói, e liberdade, que também assusta, mas por um motivo completamente diferente. Uma te esvazia, a outra te devolve a você mesmo, aos poucos. E temos a última camada, que é o que fica depois da poeira baixar. Meses depois de sair de casa, Ricardo descobriu algo que não esperava. Ele não lembrava mais da última vez em que tinha tomado uma decisão só por ele mesmo. Reconstruir a própria identidade fora de um relacionamento é lento e às vezes solitário, mas é também a primeira vez em muito tempo que a pessoa volta a se ouvir. Desistir, quando é a decisão certa, não é fraqueza, é a coragem de escolher o desconhecido no lugar de uma certeza que já não fazia sentido. Se essa história te lembrou de algo que você viveu ou está vivendo agora, eu quero ouvir. Mande sua história para quem resistiu contou@gmail. Ela pode virar o próximo vídeo aqui do canal. Histórias de Ricardo se repetem todos os dias com nomes diferentes. Se inscreve aqui para não perder a próxima. Toda terça e sexta tem gente aqui que resistiu e tem algo para te ensinar.